chegando, vai se assentando aí nas cadeiras digitais. Então, boa tarde mais uma vez, o nosso encontro aqui da GEL 711, Climatologia Aplicada, do programa de pós-graduação em Geografia da UFV. Tenho o prazer aqui de estar presente com o professor Ranier, nosso companheiro também aí da AB Clima, ex-vice-presidente, agora ele passou o cargo, agora deve estar em algum conselho consultivo, se não o diretor da revista, e a Iobami, que é a sua ex-orientanda de doutorado, agora é a doutora mais fresca da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Geografia. Então, seja bem-vindo, obrigado aí pelo convite, e professor Ranier, faz aí a apresentação da Iobami, que está se inserindo, eu nem sei a formação da Iobami, se é da geografia ou não, nem a Tatiana, que veio da arquitetura, mas o Ranier apresenta e a gente vai ter aí a primeira apresentação pública pós-defesa da Iobami, dos seus trabalhos desenvolvidos ao longo dos 4 anos de doutorado da Federal de Pernambuco, sendo ela de João Pessoa. Professor? É isso mesmo, professor Fialho, é isso mesmo, muito obrigado. Para a gente, para mim, para a Iobami, sem dúvida nenhuma, é uma satisfação estar aqui. Eu lembro lá desse convite e da proposta de colaborar, de apresentar os trabalhos que nós estamos fazendo sobre clima urbano aqui na cidade do Recife. Tudo começou lá atrás, quando cheguei aqui na cidade, para a UFPE, e partindo de quê? De análise de dados de temperatura de satélite, o clima de superfície, as ilhas de calor de superfície. Não tem jeito. Depois nós fomos evoluindo, um projeto aprovado para o diagnóstico microclimático da cidade do Recife, e um desses trabalhos culminou na tese de Iobami. Então veio à minha mente, a defesa dela, acho que foi sexta-feira, de que ela possa apresentar o que ela fez na sua apresentação e que ela fez no seu doutorado para a turma de vocês. E ao longo depois da apresentação a gente pode discutir sobre outros aspectos. Mas o que nós estamos encontrando, e nós já conversamos em outra oportunidade, professor Fialho, pessoalmente, nós dois, lá em Juiz de Fora, algumas características diferentes da formação de ilhas de calor, que podem ser características similares em algumas cidades litorâneas do Brasil, na qual recebem os alísios constantes de sudeste, não constantes de intensidade, mas de ocorrência, né? E isso pode gerar alguns aspectos diferenciados da configuração de climas urbanos nessas cidades do leste do Brasil, sobretudo as litorâneas. E aí vamos investigando e vamos tentar ver o que descobrimos. Então, vou passar a palavra para a Iobami e ela pode fazer a apresentação rápida da formação dela também. Não é geógrafa também, professor. A Iobami está contigo. Certo, boa tarde a todos. Hoje eu sou apaixonada pela geografia, adoro a geografia, mas minha formação é em geoprocessamento, meu mestrado é em meteorologia. Também estudei 2 anos de arquitetura, porque eu fazia as 2 graduações ao mesmo tempo, mas terminei geoprocessamento antes e fui morar em Campina para fazer o mestrado. Então a arquitetura acabou ficando interrompido, né? E nunca mais eu retornei. Mas essa é mais ou menos a minha formação, e a geografia foi um campo de estudo, foi um presente para mim, até porque deu para trazer, né, todo esse conhecimento multidisciplinar, né, conseguir tirar o melhor proveito, né, porque a geografia ela tem, né, ela tem tanto da parte teórica quanto prática, ela traz essa possibilidade de integrar, né, várias disciplinas. Como o professor Ranieri falou, o meu trabalho é voltado para a Ilha de Calor, em Recife. Eu trouxe para apresentar para vocês, basicamente, os meus slides da defesa da tese, que foi quinta-feira da semana passada. Alguns slides eu vou apresentar um pouco mais rápido, outros vou tentar me estender mais, tá certo? Eu vejo também que o pessoal está calado, mas se vocês podem mandar alguma mensagem, escrever alguma coisa, tá bom? De acordo com, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem interagir também. Deixa eu ver aqui
como é que eu vou fazer para apresentar os slides para você, colocar para apresentar aqui. Só um minutinho que o computador está um pouco lento, mas vai. Vocês conseguem me ouvir? Porque aqui está travado. Ouvindo. Estão me ouvindo? Tá certo. A minha tela está congelada aqui, mas... Tá mudo aí o banho. Agora ficou mudo. Que ela deu uma saída para retornar, para ver se a conexão melhora. Ela deve ter dado uma saída para retornar. São os... Ontem, né, a gente... voltou. Pronto. Apareceu uma mensagem que meu microfone não estava funcionando e eu precisava atualizar a página. Então, vou tentar colocar aqui para apresentar, tá certo? Sim. Quando aparecer a tela, vocês me confirmam, por favor? Apareceu. Pronto, então o título da minha tese foi A Vulnerabilidade Socioespacial à Ilha de Calor Urbana na cidade de Recife. E algumas questões que eu trouxe na introdução e que eu quis destacar na apresentação foi a relação entre a expansão urbana e a consolidação do clima urbano como disciplina da geografia e também de outras ciências, já na verdade uma disciplina, um campo de estudo interdisciplinar, e também citar o período dos estudos modernos de Ilha de Calor Urbana, que o Stewart, se eu não me engano, Stewart 2019 comenta, que esse período começou a partir do ano 2000 e é marcado por novas técnicas de estudo, a utilização também de modelos mais realísticos, a representação de diversas realidades e diversas cidades e também uma nova perspectiva em relação ao rural versus urbano, né? Essa fase também é marcada pela aproximação ao planejamento urbano e ambiental e, assim, a compreensão das variedades dos danos associados à expansão urbana e ao clima urbano, ao impacto, né, do clima urbano. E as questões da tese foram o que favorece a Ilha do Calor em Recife, como ocorrem, só um minuto, agora meu celular está tocando, como ocorrem as variabilidades temporal e espacial da Ilha de Calor Urbana na malha urbana, né? E como a Ilha de Calor Urbana impacta a população de Recife. O estudo partiu também da hipótese de que o impacto da Ilha de Calor Urbana envolve tanto fatores sociais quanto físicos da paisagem urbana. O objetivo geral foi avaliar o grau de vulnerabilidade de Recife ao fenômeno da Ilha de Calor Urbana por meio do desenvolvimento de um índice de vulnerabilidade socioespacial à Ilha de Calor Urbana. E os objetivos específicos foram investigar a composição da cobertura e da estrutura da paisagem urbana em Recife, analisar a variabilidade espacial e temporal da Ilha de Calor Urbana de acordo com diferentes composições de paisagem, e explicar os fatores sociais e ambientais que interagem com a intensidade da Ilha de Calor Urbana em Recife. Então, eu trouxe alguns conceitos chaves, né, o principal de todos, o clima urbano, que, segundo o Oak, 2006, é a contração do termo climatologia e meteorologia urbana, e é o resultado da interação dos fatores urbanos com o clima regional e com o meio físico pré-existente, em um dado local, momento e tipo de tempo. Tem os 3 canais de percepção que Monteiro, em 1976, traz para a gente, que é o conforto térmico, qualidade do ar e impacto meteórico, né? O conforto térmico com o subsistema termodinâmico, que traz a temperatura como variável principal,
e que traz a própria percepção do calor e a compreensão do campo como uma propriedade física de interação entre corpos em uma determinada distância e o campo térmico urbano como propriedade física da temperatura intrínseca ao espaço urbano. A ilha de calor urbana, nesse sentido, é o principal fenômeno do campo térmico urbano e é definida como o gradiente térmico existente entre as áreas urbanizadas e o seu entorno rural, resultante da expansão urbana e das atividades humanas, né, que influencia diretamente no saldo de radiação. A ICU também é uma compreendida, né, como uma anomalia térmica com dimensões horizontais, verticais e temporais. Existe na literatura 4 tipos principais de ilha de calor urbana, como o professor Ranelli tinha comentado, que inicialmente se trabalhava lá em Recife mais com imagens de satélite para se estudar a ilha de calor urbana, que é a ilha de calor urbana superficial, porque a imagem de satélite traz informações superficiais, né, principalmente. Existe também a ilha de calor urbana subsuperficial, existe a ilha de calor urbana da atmosfera inferior e da camada limite, e a que eu utilizei foi a da atmosfera inferior, que é referente à diferença da temperatura do dossel da atmosfera rural e da atmosfera urbana. Para esse tipo de estudo, a gente utiliza dados de termoigrômetros ou de estações atmosféricas, estações meteorológicas, né? Então, a paisagem foi compreendida como a principal categoria de análise e definida como a extensão em escala local de terra com características físicas e ou culturais que foram moldadas por agentes físicos e ou culturais. Só um minuto. Então, a cobertura da superfície é uma das principais propriedades da paisagem, e ela é referente às características dos materiais superficiais, a capacidade em modificar o albedo, a umidade e o potencial de aquecimento e resfriamento do solo, como, por exemplo, os corpos hídricos, a vegetação e as superfícies impermeáveis. A estrutura da superfície é a segunda principal propriedade da paisagem urbana e é referente à componente tridimensional, ou seja, ao arranjo espacial dos elementos urbanos e interage diretamente com o fluxo de vento, com o transporte de calor atmosférico e com o saldo de radiação. A vulnerabilidade também é um conceito-chave da tese, né? E, de forma geral, ela é compreendida como o potencial de sofrimento de uma perda ou dano. Existem diversos tipos de conceitos de vulnerabilidade que dependem de diversas orientações epistemológicas, mas, de forma geral, esses conceitos eles podem fazer parte de 3 grupos principais, que é a vulnerabilidade como uma exposição ao risco, ou seja, a vulnerabilidade físico-ambiental, que é o grau de suscetibilidade ao impacto de eventos perigosos, a vulnerabilidade como uma resposta social, ou seja, a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade de grupos sociais, e a vulnerabilidade dos lugares, que é a vulnerabilidade socioespacial, que engloba tanto aspectos físicos quanto sociais, no contexto de um domínio geográfico específico. Então, esse foi o conceito de vulnerabilidade abordado na tese. Nesse sentido, o IPCC traz 3 principais componentes da vulnerabilidade, que é a sensibilidade, que expressa o grau em que um sistema é afetado, tanto de forma positiva quanto negativa por eventos climáticos, a capacidade de adaptação, que é a capacidade em mitigar o perigo e em reduzir ou anular seu impacto, e a exposição, que representa a extensão na qual um sistema está sujeito a um fenômeno atmosférico. O procedimento metodológico compreendeu 5 etapas principais. A primeira, caracterização física do espaço urbano, em seguir, a obtenção dos dados atmosféricos, a análise dos dados atmosféricos, a modelagem espacial da ilha de calor urbana e a análise da vulnerabilidade socioespacial, a ilha de calor urbana. Como a gente comentou, né, anteriormente, como eu também apresentei rapidamente nos slides anteriores, a área de estudo é a cidade de Recife. A cidade sozinha tem aproximadamente 1.600.000 habitantes, mas a sua região metropolitana
chega a cerca de 4 milhões. Ela está localizada em uma planície fluvio-marinha, circundada por morros e encostas, compreende ao clima tropical litorâneo do Nordeste e o seu território é essencialmente urbano. Esses dois mapas aqui mostram como a malha urbana do Recife cresceu no último século. Até 1906, a cidade compreendia praticamente 3 bairros que ficam localizados no centro da cidade. Então, essa área que eu estou mostrando aqui com o mouse, ela compreende apenas essa área desse segundo mapa aqui em paralelo. Então, a gente consegue perceber que houve um processo de expansão urbana tanto extensivo, né, que ganhou territórios de forma horizontal, como também extensivo, ou seja, um processo de verticalização, principalmente na margem esquerda do rio Capibaribe e também na orla marítima da cidade. Essas três figuras também representam, ilustram bem, né, o processo de verticalização da orla marítima. A caracterização física do espaço urbano, da paisagem, né, ela foi utilizada a partir da classificação de imagem de satélite para poder identificar a presença, né, ou delimitar as áreas de corpos hídricos, de cobertura vegetal e de superfície edificada. E a estrutura dessa cobertura, ou seja, a componente tridimensional, foi delimitada a partir da sobreposição do modelo digital de superfície e do modelo digital do terreno. A classificação feita previamente, né? O fator de visão do céu também foi calculado a partir do modelo digital de superfície. Então, os dados atmosféricos foram utilizados, dados da estação 82900 do IMET. Também foram utilizados dados de 7 termoigrômetros instalados ao longo da malha urbana do Recife, a 1,5 m de altura, em abrigo, certo? Os dados para a Ilha de Calor Urbana foram considerados no recorte do ano de 2018, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, na escala horária. Então, essa foi a localização dos termoigrômetros ao longo da malha urbana. Vou mostrar rapidamente ao longo dos bairros. Então, aqui é o termoigrômetro 1, localizado no bairro do Poço da Panela, em paralelo com a sua paisagem representativa. Termoigrômetro 2, localizado no bairro de Passarinho. Termoigrômetro 3, em Boa Viagem. TH4, em Boa Vista. TH5, no IPSEP. TH6, em Aflitos. E TH7, na Várzea. A análise dos dados atmosféricos, então, foram utilizados dados de precipitação da série histórica do IMET para poder delimitar os meses chuvosos e os meses secos, que na verdade são os meses não chuvosos, né, porque a nossa umidade é muito elevada. Mas entre março e agosto foi o período delimitado como chuvoso e os demais como um período seco. Os dados de precipitação também foram utilizados para eliminar os dias no período de 2018, né? Identificar e eliminar os dias com registro de precipitação, tá? Por causa da análise de Ilha de Calor Urbana, que deve considerar dias com estabilidade atmosférica. Então, a Ilha de Calor Urbana foi calculada a partir da diferença da subtração entre a temperatura do ar nos termoigrômetros menos a temperatura do ar na estação de referência rural. Esse cálculo foi realizado na escala horária, diária, mensal e sazonal. E o dia, né, no termoigrômetro, o dia, na verdade, da Ilha de Calor Urbana foi considerada a partir do nascer do sol, certo? Para que o ciclo da ilha de calor possa ser compreendida por completo. Porque se parar, como a Ilha de Calor Urbana é um fenômeno essencialmente noturno, né? À meia-noite, ela ainda, se eu quebrar o dia à meia-noite, eu vou estar quebrando também esse fenômeno. Então, ela precisa estar inteira, né? Na análise diária. A magnitude da Ilha de Calor Urbana foi considerada a partir da classificação de Fernandes Garcia, ou seja, até 2 graus é uma ilha de calor fraca, de 2 a 4 graus moderada, de 4 a 6 graus forte e acima de 6 graus muito forte.
Então, para todos os termoigrômetros, a magnitude foi identificada dessa forma, porém, também foi calculado os quantis isoladamente em cada termoigrômetro para se compreender uma magnitude relativa, né, apenas daquele termoigrômetro. Então, naquela frequência de dados do termoigrômetro foram identificados os quantis de 0,5 até 95, e nesse sentido, isso possibilita a gente compreender os contrastes que existem entre a ilha de calor intraurbana, vamos dizer assim. Então, em algum ponto da cidade onde a ilha de calor é extremamente forte, pode ser um local de ilha de calor extremamente fraca, né? Pode ser uma intensidade extremamente fraca em outro local da cidade. Então, os quantis ajudam a gente a identificar esses contrastes. A classe extremamente forte de ilha de calor urbana também ajudou a identificar os dias em que foram registrados ICU extremamente forte em todos os termoigrômetros. Então, esse dia foi selecionado para ser o dia representativo para a análise da modelagem da ilha de calor, tanto para o período chuvoso quanto para o período seco. Então, a modelagem foi feita a partir da regressão linear múltipla, conforme também está sendo utilizado pela professora Margarete, pelo professor Vansan, por alguns também doutorandos que estão finalizando a tese nessa área. Então, é uma técnica que está sendo crescente no momento para a modelagem de ilha de calor urbana. E a ilha de calor urbana ela é compreendida como a variável dependente e as variáveis explicativas ou variáveis descritivas, né? São as variáveis provenientes da classificação, da caracterização da paisagem urbana. Então, eu utilizei 5 variáveis. A primeira, corpos hídricos, proveniente da delimitação dos corpos hídricos. A segunda, vegetação, que são todas as classes de vegetação. O terceiro, e o quarto e quinto são variáveis urbanas. O primeiro, solo exposto. O segundo, horizontal. E o terceiro, superfície edificada média mais vertical. Então, de forma geral, as variáveis entraram, né, no formato raster, através do cálculo das janelas móveis, ou seja, foi calculado o grau de correlação entre as variáveis em diversas janelas e selecionado aqueles que apresentaram a melhor correlação. E esses cálculos foram realizados para o dia representativo, tanto do período chuvoso quanto do período seco, nesses horários, 9, 12, 15, 18, 21, 0, 3 e 5 horas. A análise da vulnerabilidade foi feita a partir das 3 componentes da vulnerabilidade socioespacial, que é a sensibilidade, capacidade de adaptação e exposição. A sensibilidade e a capacidade de adaptação foi calculada a partir de dados censitários, né, do Censo Demográfico de 2010. Então, esses dados estão na escala do setor censitário e foram selecionadas 14 variáveis relacionadas à sensibilidade e 11 relacionadas à capacidade de adaptação. Esses dados, né, essas variáveis todas foram submetidas a uma análise fatorial baseada em análise de componentes principais, para reduzir a multicolinearidade, a redundância também entre essas variáveis, e selecionar aquelas que são mais representativas dentro do conjunto e reduzir em componentes que agrupam essas variáveis, né? Então, a exposição, ela é referente à dimensão física da vulnerabilidade e ela é proveniente do resultado da modelagem, do mapa que sai da modelagem. Só que esses dados, como ele está na escala do pixel, né, de 30 metros, esses dados são zoneados por setor censitário para ficar na mesma escala dos dados de sensibilidade e capacidade de adaptação, e também é normalizado de 0 a 1, assim como os dados de sensibilidade e capacidade de adaptação. O índice final resultante é resultante da média entre o IVS, o Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica, que é proveniente da sensibilidade e da capacidade de adaptação, e também da exposição, tá? Do mapa de ilha de calor urbana, os dois de 0 a 1.
Então, esse é o resultado do mapeamento da paisagem urbana, das características, né, do espaço urbano da cidade. Dá para perceber que 68% da cidade é composta por superfície edificada. Vou passar um pouquinho rápido, então, 27% é cobertura vegetal e 5% são corpos hídricos. De acordo, né, com a localização dos termoigrômetros, a gente consegue perceber que existem dois grupos principais de termoigrômetros. O primeiro, localizado numa área mais periurbana ou com forte presença de vegetação ou de corpos hídricos, que são esses termoigrômetros que estão marcados em azul, e o segundo grupo, em amarelo, que são termoigrômetros localizados em paisagens densamente urbanizadas. Então, a gente consegue perceber nos próprios valores um contraste, né, entre esses dois grupos, como, por exemplo, o fator de visão do céu, do entorno, foi mais reduzido no grupo em amarelo, a superfície impermeável, a porcentagem, né, foi maior, a porcentagem de vegetação foi menor no grupo em amarelo, e a vegetação arbórea foi menor. Em relação aos corpos hídricos, ficou um pouco mais heterogêneo, não ficou tão contrastante, né, o resultado entre esses dois grupos. Principalmente porque no centro do Recife, no centro da cidade do Recife, é o local onde há a maior concentração de corpos hídricos e também é onde tem os maiores valores de ilha de calor urbana da cidade. A gente consegue perceber esse contraste da paisagem também nos valores da ilha de calor urbana, nesses termoigrômetros. Então, aqueles dois grupos também a gente consegue enxergar aqui. Então, essa parte que está, esses grupos, esses termoigrômetros, né, que estão destacados, né, dentro desse retângulo em amarelo, é o grupo que está em amarelo no outro mapa. Então, a gente percebe que as médias de ilha de calor urbana são mais elevadas nesse grupo, os extremos também são maiores nesse grupo, principalmente no termoigrômetro localizado na praia e no centro da cidade, na praia, no caso, no bairro litorâneo, né? E no centro da cidade. A gente percebe também que uma ilha de calor urbana considerada habitual no termoigrômetro 7, que é na proximidade da Universidade Federal de Pernambuco, é uma ilha de calor urbana fraca, por exemplo, no centro da cidade. De forma geral, a ilha de calor é mais forte no meio do ano, entre os meses de junho e agosto, né, de forma geral, e também ela é, como a própria literatura mostra, ela é um fenômeno principalmente noturno nessa cidade, as suas maiores intensidades é no período noturno, porém se estendendo entre a madrugada, né, as suas maiores intensidades são durante a madrugada, na maioria dos termoigrômetros. Os dias representativos foram o dia 12 de junho, para o período chuvoso, e o dia 27 de dezembro, para o período seco. Então, esse é o comportamento horário da ilha de calor urbana em cada termoigrômetro no dia 12 de junho, que é o dia representativo chuvoso. A gente percebe que no período da manhã até o início da tarde, dá para identificar ilhas de frescor, ou seja, ilha de calor negativa, em alguns termoigrômetros, em outros, a ICU ela ainda se apresenta assim, quase que nula, assim, próximo de zero, né? A partir do período vespertino, a ilha de calor começa a se intensificar, ela já é identificada durante o período da tarde, e durante o período noturno ela se intensifica de vez, chegando a mais de 6 graus na madrugada, por exemplo, do bairro litorâneo. Alguém ligou o microfone, se quiser falar? Certo. Então, esse é o resultado da espacialização da ilha de calor urbana às 9 horas, às 12, às 15, às 18 horas, às 9 horas, à meia-noite, né? Às 3 horas e às 5 horas, que ela se dissipa mais. Então, durante a madrugada, tem a sua maior intensidade mesmo. No período seco, a ilha de calor urbana negativa, ela ainda é mais intensa, a ilha de frescor, na verdade, né? A ilha de calor urbana negativa.
é mais forte, dá para ser identificada em mais termohigrômetros e num período maior ao longo do dia. A ilha de calor urbana, ela demora mais para se intensificar no período noturno, mas chega a atingir até 7 graus no termohigrômetro localizado em Boa Viagem. Então, essa é a espacialização às 9 horas, às 12, às 15, às 18, 21 horas, meia-noite, 3 horas e 5 horas. Esse é o mapa de intensidade da ilha de calor máxima proveniente da modelagem. Então, aqui a gente consegue identificar a ilha de calor urbana no horário de maior intensidade na cidade de Recife. E a gente consegue identificar, não sei se vocês conseguem ver aí, mas foram delimitadas 3 áreas principais de destaque. A primeira, que é a área A, que fica aqui na RPA1, que é referente ao centro da cidade mesmo, aos bairros do centro da cidade. A área B, que fica principalmente nos bairros da margem esquerda do Rio Capibaribe, mas também em alguns pontos da margem direita, porém próximo do centro da cidade. E a área C, localizada nos bairros do litoral, né? Nos bairros costeiros da cidade. Aqui são os valores por bairro, e não mais por pixel, né? E a gente consegue identificar que para os bairros, né, quando a gente deixa os valores por bairro, a maioria desses bairros que apresentaram maior intensidade estão localizados no centro da cidade ou nas suas proximidades, ou na orla marítima. Essa é a lista dos bairros, então, a maior intensidade. A maioria, tudo que é RPA1 é o centro da cidade, tá? RPA6 na orla marítima. Então, a gente consegue identificar que a maioria mesmo, as intensidades mais fortes, estão no centro da cidade. Essa é a área 1, um detalhamento da área 1, né? Que ela também apresenta aí uma grande porcentagem de corpos hídricos, é onde tem a maior concentração de corpos hídricos da cidade, porque é exatamente onde tem a confluência de 2 rios, o rio Capibaribe e o rio Beberibe. Então, é um bairro composto por ilhas, né? Mesmo assim, o registro da ilha de calor urbana foi muito intenso nesse bairro. Principalmente nas proximidades da Avenida Boa Vista. E os locais com ilha de calor mais intensa foi identificado no bairro de Santo Amaro e parte do bairro de Joana Bezerra, Cabanga. A área B, localizada à esquerda do rio Capibaribe. Então, a gente consegue perceber que à medida que ela vai se aproximando do centro da cidade, que é essa área aqui, a ilha de calor vai se intensificando, né? A gente tem aqui o termohigrômetro 6, que fica numa área de forte intensidade de ilha de calor urbana, que faz parte daquele grupo dos termohigrômetros em amarelo, e a gente também tem aqui um pouco mais, acho que vocês conseguem ver quando eu estou apontando com o mouse, o termohigrômetro 1, que faz parte do outro grupo de termohigrômetros. Então, essa área ela já tem uma maior heterogeneidade do ponto de vista tanto paisagístico como também da resposta da ilha de calor urbana. E a área C, que fica nos bairros da orla marítima, a gente percebe que à medida que se aproxima da linha de costa, né, a ilha de calor urbana fica mais intensa, mas além disso existe aqui, ao longo da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, um núcleo forte de ilha de calor urbana e também no aeroporto da cidade. E o Parque dos Manguezais já atua para equilibrar os valores, a intensidade de ilha de calor urbana nessa área e também para amenizar os valores da ilha de calor urbana no bairro do Pina. Em relação à vulnerabilidade socioespacial, foram identificados 5 fatores principais. Na verdade, foram gerados 6 fatores, mas 5 foram os principais, porque atingiram o limite de 65%, né? Passaram um pouquinho do limite de corte dos fatores. Então, esses fatores, o primeiro agrupou variáveis relacionadas principalmente à alfabetização, né, e à educação. Então, ele foi nomeado o fator educação. Então, as variáveis são domicílios particulares permanentes não alfabetizados, né,
a presença, né, de responsáveis de domicílios particulares permanentes não alfabetizados, a presença de idosos responsáveis por domicílios particulares não alfabetizados e a presença de mulheres não alfabetizadas responsáveis também por domicílios. A gente percebe que existe uma forte segregação espacial desse fator ao longo da malha urbana, né, nos setores recitários, e a gente percebe também que os locais onde apresentam a maior intensidade da ilha de calor na cidade são os locais onde tem os melhores resultados desse fator, enquanto os piores estão concentrados aqui nos morros da Zona Norte e em alguns pontos isolados ao longo da malha urbana. Já o segundo fator agrupa variáveis relacionadas à presença de idosos e à densidade demográfica. Então, ele foi nomeado idosos e densidade demográfica. E esse fator, ele é mais heterogêneo ao longo da malha urbana. Na verdade, ele é o mais heterogêneo de todos, muito provavelmente porque os locais onde apresentam uma população que tem um maior poder aquisitivo também é uma população que envelhece mais, né? Tem uma maior presença de idosos e também são áreas bem verticalizadas e que apresenta também apresenta uma elevada densidade demográfica. O terceiro fator, que é a precariedade do entorno, né, foi nomeado precariedade do entorno, trouxe as variáveis de presença de responsáveis por domicílio com até 6 salários mínimos, a presença de domicílios sem arborização, a presença de domicílios particulares sem pavimentação, sem calçada e sem meio-fio, e a presença de domicílios com esgoto a céu aberto. A gente observa de novo uma concentração dos melhores valores ao longo da margem esquerda do Capibaribe, também nos bairros da Orla Marítima, nos bairros do centro da cidade, e os piores valores, por setor censitário, no extremo norte da cidade, mas principalmente nos morros da Zona Oeste e na planície também. Mesmo assim, a gente percebe que os piores valores também podem ser encontrados nas áreas mais valorizadas da cidade, porque a própria cidade do Recife ela tem uma grande heterogeneidade intrasetor. O fator 4, que foi nomeado crianças e renda, ela trouxe as variáveis da presença de crianças responsáveis por domicílios, a presença de responsáveis por domicílios particulares permanentes sem rendimento mensal, a presença de mulheres responsáveis por domicílios particulares de 10 a 19 anos de idade e pobreza extrema. Esse fator, felizmente, né, os piores valores são poucos e bem isolados ao longo da malha urbana em comparação aos melhores valores, mas a gente percebe que ainda existe uma concentração nessas três áreas de destaque, né? E, por fim, o fator 5, que é a precariedade do domicílio, que traz a presença de crianças não alfabetizadas, a presença de domicílios particulares permanentes com lixo não coletado e também de domicílios particulares permanentes precários. Então, a pior situação desse fator está no extremo norte da cidade. E a classe muito boa, né, classe mais verde, ela cobre uma maior extensão da cidade. O índice de vulnerabilidade socioeconômica, ele é representado por esse mapa e sintetiza esses 5 fatores que eu mostrei para vocês. Na escala do setor censitário, a gente percebe que existe uma forte variedade intrasetor. Quando a gente vai observar na escala dos bairros, a gente consegue perceber melhor os contrastes. Mais de 14 bairros apresentaram os valores mais críticos desse índice. O primeiro no bairro do Passarinho, seguido de Dois Unidos e Fundão, e o 14º, o bairro Córrego do Genipá. A exposição da ilha de calor urbana em Recife é aquele mapa da ilha de calor máxima em Recife, só que na escala do setor censitário e normalizado de 0 a 1. Então, a gente percebe, principalmente na escala do bairro, como a gente já tinha visto anteriormente,
que existe uma maior concentração no centro, naquelas 3 áreas, né, que foram destacadas. A maior intensidade foi registrada no bairro de Santo Antônio, seguido do bairro do Recife e de São José, e o 14º bairro, né, dentre os 14 mais vulneráveis nessa componente, foi o bairro da Imbiribeira, localizado próximo à Orla Marítima. Então, a síntese dessas duas informações, que é a vulnerabilidade socioeconômica e a exposição, trouxe o índice de vulnerabilidade socioespacial, representada por setor censitário por este mapa, e por bairro, por esse segundo mapa. O pior valor, a maior vulnerabilidade, é identificada no bairro da Ilha de Joana Bezerra, que é aqui o número 1, onde está aqui meu mouse, que é um bairro que está localizado no centro da cidade, na RPA 1, que foi onde concentra a maior exposição de ilha de calor urbana, e é também um bairro que apresentou a maior vulnerabilidade socioeconômica, uma das maiores. Deixa eu ajeitar aqui a temperatura. A gente consegue perceber nessa tabela que o bairro de Passarinho, da Macaxeira, Campina do Barreto, Brejo da Guabiraba e esses outros que estão marcados em amarelo, eles entraram no grupo dos bairros com a maior vulnerabilidade socioespacial à ilha de calor urbana, principalmente porque apresentam uma elevada vulnerabilidade socioeconômica em relação à exposição. Já os bairros, principalmente os bairros localizados na RPA 1, que fazem parte desse grupo, ele está principalmente devido à sua elevada exposição. A paisagem urbana das cidades tropicais, só voltando um pouquinho aqui, para essas cidades, para esses bairros que estão marcados em amarelo, que é o seu maior problema socioeconômico, é importante investir em medidas que resolvam os problemas socioeconômicos, para que a capacidade de adaptação dessa população seja maior, certo? Só uma informação que faltou. E no caso desses bairros que estão marcados em vermelho, que o seu maior problema, né, em relação à vulnerabilidade é da exposição, é preciso investir em medidas que mitigam ou adaptam ao impacto da ilha de calor urbana mesmo, medidas mais físicas, né? Então, de forma geral, as conclusões. A paisagem urbana das cidades tropicais reflete desigualdades físicas, sociais e culturais que tanto produzem quanto interagem com o clima urbano. Toda a malha urbana do Recife se apresentou submetida à ilha de calor urbana. Foi identificado que os núcleos mais intensos de ICU coincidem com as áreas mais verticalizadas. Algumas particularidades foram levantadas, como a interferência da verticalização nos bairros da Orla Marítima e a ilha de calor urbana resultante nos bairros adjacentes. Apesar da ilha de calor urbana ser um fenômeno essencialmente noturno, o estudo identificou a sua ocorrência nos horários vespertinos com magnitude predominante de fraca a moderada. A ilha de frescor ocorre principalmente nos horários matutinos. Sazonalmente, o período chuvoso apresentou ilha de calor urbana mais intensa. Apesar disso, o período seco chama a atenção por apresentar a maior incidência de insolação. As discussões levantadas corroboram a hipótese de que o impacto da ilha de calor urbana em Recife envolve fatores sociais e físicos da paisagem. Há bairros que, mesmo sob baixa intensidade de ilha de calor, apresentam elevada vulnerabilidade ao seu impacto, pois se encontram sob elevada vulnerabilidade social. Para estes bairros, as medidas de mitigação devem ser voltadas aos fatores sociais e à redução da insalubridade no interior e no entorno dos domicílios. Os bairros centrais precisam investir em alternativas que amenizem diretamente a formação da ilha de calor urbana, como o aumento da arborização, tanto nas vias públicas quanto em residências e parques, redução no tráfego de veículos particulares, aumento da superfície permeável e controle do processo de verticalização. O presente estudo enfrentou dificuldades na obtenção dos dados, devido a esse período de isolamento que a gente está passando, né? E encoraja as pesquisas futuras a procurarem formas de refinar a modelagem espacial a partir da obtenção de uma rede maior de pontos de coleta de dados.
os estudos futuros também podem avançar na construção de estratégias de mitigação e de adaptação ao impacto da ilha de calor urbana, replicar o estudo para as demais capitais do Nordeste e também do Brasil também, né? Mas, enfim, eu citei as demais capitais do Nordeste brasileiro porque são cidades que compartilham de similaridades nos processos históricos de formação do espaço urbano e estão sob um domínio climático particular, que é o litoral do Nordeste, tropical litoral, né? E fortalecer a compreensão e a representatividade dos estudos de ilha de calor e do seu impacto sobre a população desta região. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Apresentei de uma forma mais resumida, assim, né? Um pouco mais rápido, mas acredito que deu para passar a mensagem da pesquisa. Eu acho que sim, deu para passar. O que é que você acha, Fialho? E os alunos aí? Sim, eu já começo assim perguntando sobre essa modelagem, que ela é diferente da modelagem da Margarete. É diferente? É muito. Por quê? Primeiro, porque a Margarete só utiliza transecto noturno. E não é durante a madrugada. Vocês usaram pontos fixos que mediram durante a madrugada. Ponto. Não, assim... A modelagem dela, talvez pela escala, pelo tamanho da cidade, é a cidade toda. Já em Recife, você já vê uma diferenciação um pouquinho mais interessante. E os seus resultados vêm... Você chegou à conclusão que o seu resultado bate de contra o resultado que o Walker apresentou nos seus estudos na década de 70? São várias informações, vamos lá. Em relação ao da professora Margarete, né? Na parte técnica, né? Vamos dizer assim, do conceito, né? De utilizar o modelo baseado na regressão, da multiregressão espacial é o mesmo, que ela utiliza junto com o professor Vansan, aí foi ele que me ensinou essa técnica, né? Agora tem diferenças, tem trabalhos dela que ela usa por transecto, tem outros que ela usa com pontos mesmo, e aí ela utiliza uma maior quantidade, que ela tem muito mais equipamentos até, mas enfim, a modelagem... Não muito, não se menospreze. Não, o último artigo dela, ela utilizou 26 pontos de coletas, né? Tem outros que ela usa menos pontos. E daí ela tem diversos artigos, né, com esse modelo. Mas a gente usa com o que a gente tem e a ideia é poder refinar, a gente consegue, vai trabalhando com o que a gente tem, né? Você usou o Idrize? Eu usei o Idrize também, como ela também utiliza. E o que mais você falou em relação ao Oak, né? O Oak é o pai, né, da teoria da ilha de calor urbana, do conceito, na verdade, da ilha de calor urbana, e de forma clássica, acho que é o artigo dele de 1981, que ele traz, que ele detalha bem a formação da ilha de calor urbana em 1981 para Toronto, né, para o Canadá. Ele traz que a ilha de calor urbana ela é essencialmente noturna, com maior intensidade logo após ao pôr do sol, e chegando à sua maior magnitude às 8 horas da noite, mais ou menos, 3 horas depois do pôr do sol, mais ou menos assim que ele fala. Então, no caso da cidade do Recife, a ilha de calor urbana ela persiste até o período da madrugada, na maioria dos termoigrômetros. Então, existem particularidades locais, né? O seguinte, você usou um método de mensuração de pontos fixos. Embora na literatura brasileira se vanglorie muitos estudos episódicos, eu até entendo, mas existe necessidade do esforço das mensurações horárias. Por quê? Aqui em Viçosa também, depois que eu defendi a minha tese de doutorado em 2009, me incomodava muito eu conseguir medir a ilha de calor 2 horas depois do pôr do sol, mas eu nunca tinha certeza se ali era o momento da intensidade máxima. E lendo os trabalhos do Holt Martius, um alemão que mora lá na Malásia,
ele também conseguiu identificar em Singapura ilhas de calor 7 horas depois do pôr do sol. No meio, aonde Singapura, a área rural de Singapura é floresta. Né? Então, a área rural dele é floresta, e ele falou assim, galera, a floresta é segura também, não é só cidade. Floresta, se você olhar, é um monte de árvore em pé, que também vai fazer o serviço dos caviofector, mesmo que seja no período noturno. Sim. E a diferença máxima campo-cidade também foi 7 horas após o pôr do sol, o que vai dar mais ou menos 4, 5 horas da manhã. Só que eu não conheço muito o sítio de Singapura. Eu conheço, por exemplo, o sítio de Vitória, que a gente conseguiu medir com uma orientanda, embora eu esteja em Viçosa, mas eu oriento também em Vitória, no Espírito Santo, na UFES. O segundo trabalho que eu identifiquei em Vitória, o Ranier participou da banca do Emerson, que foi sobre o município de Serra, que ele foi da banca. Nós conseguimos identificar que o período de maior intensidade, diferença, ocorria também durante a manhã e não à noite, por causa dos ventos. Só que a gente mediu 3 horários, manhã, tarde e noite. E a gente não conseguia, logicamente, acompanhar essa evolução no período noturno. E isso tem muito a ver com o mecanismo de brisa, né? Você consegue ver que o que está, na verdade, influenciando durante o período da madrugada é a brisa, né? Que está arrefecendo e diminuindo a intensidade. Só que quando ela para, mesmo durante a madrugada perdendo, né, continua se emitindo, então a gente conseguiu identificar a maior diferença na parte da manhã. Lógico, considerando aí o fato de a gente comparar os mapas, isso também é uma limitação cartográfica, de manter a mesma escala, parece que período da tarde não tem diferença nenhuma, mas pela questão da escala só, mas tem. Mas à noite, lá para as 8 horas, a diferença é a mínima, né? Ou seja, é o inverso do que o OC também coloca. É uma cidade continental. Mas eu coloco isso como importante porque assim, as cidades litorâneas do Brasil elas são muito desconsideradas nesses estudos de PIB urbano, porque por uma questão simples. As universidades que estudam mais estão no interior do continente brasileiro, ou seja, quase que no crescente fértil do Brasil, ali, Mato Grosso, oeste de São Paulo, que é uma outra dinâmica. Mas antes de eu passar a palavra para Larissa, eu gostaria de entender melhor essa questão aí da representatividade espacial que você coloca, né? Você delimitou 5 pontos e transformou o seu uso da Terra em raster e disse para o computador que aquilo dali se replica no espaço e no tempo. Na verdade, eu sonho em fazer o que você fez para Recife em Viçosa. Né? Como eu tenho aqui 14 pontos, eu já parei de medir por causa da pandemia, a minha limitação é a interpolação. Mas eu sei que a interpolação não vai ajudar muito, não vai ficar uma coisa assim, como imaginado, como você coloca aí, né? E só por última questão, a maior intensidade... Quando você fala de calor, e aí eu vou colocar um professor chamado Wellington, que fala também que a ilha de calor é noturna, mas ele fica muito revoltado quando ele vai para o simpósio, é convidado para avaliar trabalho. Quando os trabalhos medem só os horários diurnos, 9, 15 e 20, aí fala assim, a ilha de calor foi maior às 15 horas, ou seja, a diferença foi maior. E automaticamente se assume que a ilha de calor ali existe. Desconsiderando tudo aquilo que a gente chama de complexidade da paisagem, a morfologia, o sítio, o vento e tudo mais. Como, então, você define essa ilha de calor? Se é só essa diferença? Ou o que no seu modelo, você conseguiria aí compreender, definir, delimitar esse conceito para o meio tropical? E não apenas só ficar naquela coisa de a diferença. Pergunta bem complexa. Estou tentando entender sua pergunta, na verdade.
Mas então você quer, deixa eu tentar entender, você quer saber como eu compreendo a ilha de calor, a ilha de calor urbana em Recife, no ponto de vista litorâneo? É isso a pergunta? Eu não entendi muito bem, para ser sincera. Não, primeiro, qual é a sua definição de ilha de calor, depois de tudo isso? De forma clássica, a diferença entre a temperatura do Não, entorno... não quero a forma clássica. Eu quero a da IOBAMI. Não é uma defesa de qualificação de doutorado, nem a defesa de doutorado. Para Mas, mim, pelo que você mostrou, não dá para dizer que é só diferença campo urbano e rural. Eu, de forma bem sucinta, eu enxergo realmente como a diferença entre o urbano e o rural. Agora, é claro que existe uma produção social da ilha de calor urbana, existem impactos que vão além dessa diferença, né? A gente consegue observar, a partir dos impactos da ilha de calor urbana, algumas dinâmicas que vão além dessa diferença da temperatura do ar, como, por exemplo, a verticalização na cidade do Recife, ela, como a gente sabe, né, a verticalização ela gera a ilha de calor urbana, mas o impacto dessa ilha de calor urbana é enxergado em bairros adjacentes que não são tão verticalizados e que não apresentam os valores, a diferença tão intensa, né? Apresentam a diferença menor, porém impactos mais fortes. Então, a discussão ela acaba levando esse caminho. Agora, de forma clássica, se eu falar secamente o que é ilha de calor, eu vou falar que é a diferença. Larissa, pode perguntar, depois eu volto. Mas eu quero saber sua opinião, professor. Estou aqui para aprender mesmo. Larissa, pode falar. Boa tarde. Na verdade, eu fiquei um pouco na dúvida sobre o estudo ali, porque você falou que não fez só a análise por satélite, né? Que seria da atmosfera também, certo? E isso foi feito junto com os termohigrômetros? É isso mesmo? Você avaliou as duas coisas ao mesmo tempo? Os dados de satélite ajudaram apenas na caracterização da paisagem. Os dados de temperatura utilizados são os dados dos termohigrômetros e da estação do IMET. E outra coisa, vocês estão até falando sobre isso ali, na verdade, só que eu fiquei um pouco na dúvida, até porque, como é uma cidade litorânea, né, a maioria das vezes a gente, pelo menos do que eu tenho visto, são cidades, né, no interior, e o fato desse aquecimento permanecer durante a madrugada não seria relacionado com a temperatura do oceano, nesse caso, não? Até porque assim, é um pouco difícil. Eu acho que, na minha visão, assim, eu iria querer medir a temperatura da área rural perto do oceano também, né? Para poder ver se está tendo muita diferença. Só que é porque realmente, como a área mais urbanizada ali, né, com os prédios maiores, mais adensada perto do oceano, parece que essas duas coisas elas se confundem também, né? Porque o oceano ele mantém o calor por mais tempo. E isso, como que isso é medido assim referente à parte urbana, né? Porque no caso ali não é só a influência da temperatura urbana campo, né? Também tem a temperatura do oceano. Então, Elbami, deixa eu fazer uma rápida intervenção. O seu microfone está desligado, certo? Vou fazer uma rápida intervenção. Teve um artigo publicado, acho que em 2011, ou foi 2013, no qual o pesquisador da Federal de Londrina, Admir Targino, ele fez uma análise da influência da ilha de calor na cidade de Londrina, baseado na incursão das massas de ar, certo? Então, ele relacionou a intensidade da ilha de calor com os tempos atmosféricos lá, com a incursão das massas de ar. O que a gente observa em Recife é que o aspecto da maritimidade
sem dúvida nenhuma, vai influenciar a composição das ilhas de calor ou do clima urbano, dos climas urbanos da cidade do Recife, assim como as massas de ar influenciam no sul do país. Nós não temos influências de massas de ar distintas ao longo do ano que venha a ocasionar diferenciações nas configurações do clima urbano. Porém, o que é que nós estamos observando aqui? A umidade relativa do ar, que tem a sua relação também com a maritimidade, com a proximidade do oceano, e os ventos. De maneira que esse saldo de radiação ele vai sendo modificado e criando aspectos, nuances diferentes nessa composição da ilha de calor. Eu acho que foi daí a provocação do professor Fialho, sabe assim dizer, aquela teoria do Ock de ilha de calor noturna parece que não vale para todo canto. E o que a gente está encontrando é isso, que não é porque um conceito clássico precisa valer para todos os locais. Nós estamos investigando, encontrando outras coisas. Inclusive, a própria professora da Federal do Ceará, agora fugiu o nome dela? Anela. Esqueci o nome. Isso. Maria Elisa. A Elisa, ela está encontrando outros aspectos também de configuração na região do Ceará. Sabe? Então, as cidades litorâneas são diferentes, as configurações de clima urbano da cidade litorânea parecem estar diferentes da composição do clima urbano de cidades continentais, dentro do continente. Então, eu acho que foi aí que o Fialho quis provocar mesmo, assim, vamos ter que ver, porque mesmo eles não estando tão próximo do Equador, Viçosa, as cidades lá do Espírito Santo, que o aluno dele fez a pesquisa, tem encontrado curiosidades distintas da conceituação clássica. Larissa tinha comentado, né? Deu falha aqui no meu microfone, mas também a questão da temperatura do mar, da proximidade do mar, também foi levantada nas discussões, porque os maiores contrastes foram identificados no termoigrômetro mais próximo mesmo do oceano, certo? Então, isso foi levantado como também possibilidades, hipóteses, certo? Tá. Aí, Obami, Oi, qual professor. foi o critério que você definiu a ilha de calor? Era os pontos que davam maior diferença? Ou você fez uma análise estatística para definir o ponto representativo do urbano e do rural, para estabelecer a diferença? A definição mesmo a escolha mesmo do ponto foi só o critério da paisagem mesmo, né? Quando a gente foi instalar os termoigrômetros, a gente já foi considerando de acordo com a paisagem. Não, mas qual foi a estação de referência? Isso, a estação de referência rural, a gente considerou em relação à paisagem circundante, que é totalmente vegetação, Não, e você fica fora do 5 perímetro estações. urbano da cidade. Pelo que eu vi, 2 no rural e 3 no urbano. Dentro do urbano, você definiu uma estação como urbana e na rural das 2 uma ou não? Aquela diferenciação daqueles 2 grupos de termoigrômetros foi feito por análise de agrupamento dos dados de temperatura do ar. Não foi do dado foi mesmo, média. dos dados de temperatura do ar, desses termoigrômetros. Aí foi passado por uma análise de agrupamento hierárquico e esses 2 grupos ficaram bem delimitados. E aí, quando foi trazer os dados, né, de fator de visão do céu, de porcentagem de superfície impermeável, também coincidiu com os 2 grupos. Tá, mas você definiu, dentre desses urbanos, um que seria o representativo para definir a intensidade? Um representativo urbano eu não utilizei. Então, você usou a média dos urbanos e a média dos rurais, para definir essa diferença? Não, professor. Eu utilizei para delimitação dos grupos de termoigrômetro, aquele grupo que estava em amarelo, aquele grupo que estava em azul, eu peguei os dados de temperatura do ar, os dados horários, as médias horárias desses dados, e submeti a uma análise de agrupamento. Para a discussão da ilha de calor urbana, eu não elegi um termoigrômetro específico para ser representativo urbano, certo? Eu considerei realmente a diversidade paisagística de cada uma, e apenas um foi considerado como referência rural, que é o do IMET,
que é totalmente vegetação do entorno. Estou perguntando isso para entender como é que você chegou no valor da diferença da intensidade. A intensidade foi aumentando, foi diminuindo, mas Isso. subtraiu quem com quem? Subtraiu com a do IMET, com a da estação do IMET, com apenas uma referência rural. E aí, no urbano, aonde estivesse mais quente, era aquele que você pegava. Não, cada termoigrômetro é localizado em um ponto, então é o valor daquele termoigrômetro, daquele ponto, com o da rural. Então, o que dava a maior diferença naquele horário era o referencial da diferença. Foi calculado para todos os horários, na verdade, né? Mas não necessariamente o mesmo ponto do urbano foi sempre o mais quente. Isso que eu estou querendo compreender. Mas eu não peguei um ponto do urbano para dizer o mais quente, não. Eu realmente expliquei para um ponto específico os momentos mais quentes e os momentos mais amenos. Não teve... Eu posso até mostrar aquele gráfico de novo do comportamento horário. Eu mostrei ponto por ponto os valores horários da ilha de calor urbana. Não teve um valor urbano ideal. Não teve isso. Eu acho que eu não estou conseguindo me fazer compreender. Nos estudos mais antigos, se definiam estações padrões como representativos. Sim. O problema de escolher um ponto representativo é saber se ele é representativo ou não. Quando é uma estação oficial, você joga nas costas do fato de ser oficial. Mas quando você cria uma rede, você bota de pontos, você cai nessa armadilha. O ponto que você escolheu, ele é representativo, ou seja, ele não tem influência de outros lugares que podem amenizar essa diferença, tá. Bem, aí a gente conta com aquilo que a gente tem, que não dá para mensurar, que é o nosso feeling. E a partir daí, grande parte desses estudos da década de 70 e 80 botavam um ponto no rural, um ponto no urbano. Estabelecia a diferença é tanto, mas ninguém garante que aquele ponto era o melhor a ser o que representava o urbano. Isso. Tá? No caso, trabalhos tradicionais aí da década de 70 e 80 que pegava um ponto urbano, um ponto rural, como o Tarifa publicou em São José do Rio Preto, São José dos Campos, em 1977, na revista Geografia da Unesp Rio Claro. Ele pegou um ponto do rural e botou um ponto lá no urbano. Não dava para dizer assim, a diferença é essa aqui, gente. Eu tenho um ponto aqui e um ponto ali. Você tem 2 no rural e 2 no urbano. Definiu que a estação oficial é o rural. Dentro do urbano, das 3, você disse que não definiu nenhuma como representativa. Então, estou entendendo que às 9 horas um era o mais quente, a diferença maior era essa. Às 10 horas, o ponto 2 era o mais quente, a diferença é a partir dele. E 1h da tarde, o ponto 3 é o mais quente, então a diferença é a partir dele. Isso. Eu faço essa pergunta porque na China eles têm essa preocupação e eles fizeram um estudo estatístico para definir qual era a estação representativa do urbano em relação ao rural, para definir a intensidade. Sim. Né? Intensidade essa que eu vou te falar a verdade, eu não gosto dessa classificação do Garcia. Embora as pessoas dizem que amem, mas até agora eu não sei como é que ele definiu essa hierarquia. Eu prefiro a de Quantis que você apresentou e que você podia ter ousado e falado assim, gente, a classificação de Quantil aqui é essa aqui, a intensidade. Então, a intensidade de Recife não é fraca. É muito fraca no horário tal por causa do Quantil. Você podia ter ousado. Quer dizer, você pode usar, né? Você pode até publicar isso na nossa revista brasileira de climatologia. Vou trazer alguns comentários, professor. Aí, Albami, só deixa eu te perguntar também. A estação de referência, como se fosse o rural, qual foi? O FPE, a rural? A do IMET. Mas então foi a estação oficial. Isso, mas só trazendo esse comentário que o professor... Desculpa, professor, interromper. Mas, realmente, essa fase dos estudos modernos é o que traz um pouco essa nova perspectiva dessa dicotomia entre a referência rural e a referência urbana, né?
Então, não é apenas um contraste entre o rural e o urbano, mas o contraste entre as diversas paisagens que existem ao longo da malha urbana, né? Não sei se isso esclarece um pouco, mas, no caso, não é apenas uma referência rural e uma urbana por esse sentido, para poder discutir realmente a diversidade paisagística. A referência rural a gente pode até ter e estabelecer. Agora, a referência urbana, ela é mais complexa, Fialho. Isso que eu acabei de dizer. O que acontece em Recife, em particular, durante a manhã, se eu faço um transecto, Boa Viagem em outro bairro, em linha reta, na direção oeste, o IPSEP, Biribeira, certo? Eu vou ter configurações de ilhas de calor diferentes ao longo do dia ali. Vamos dizer, não ilhas de calor, mas de intensidade de temperatura, para compreender melhor. Por quê? Porque durante as primeiras horas da manhã, nascer do dia até meio-dia, Boa Viagem vai estar mais iluminada e também recebe vento. O IPSEP e Biribeira vai estar menos iluminada. Por quê? Por conta dos edifícios. Então, dependendo da parte que nós estamos nesses bairros, a morfologia urbana, os edifícios, irão criar uma barreira de sombreamento para estes bairros, diminui a intensidade. Porém, à tarde acontece o inverso. Nessas localidades, elas vão estar recebendo mais radiação solar do período vespertino e, em contrapartida, o paredão de edifícios irá barrar o vento. Então, a intensidade da ilha do calor naquele local aumenta. Aí, quando chega à noite, há uma nova alteração, por conta do mar, que serve como moderador térmico. Boa Viagem volta a ficar mais quente. Está entendendo? Então, colocar um ponto de... Isso eu estou falando em um transecto, uma linha, no sentido leste-oeste, não falando ainda em norte e sul. Colocar um ponto de referência urbano, eu acho que... Sabe o que é que acontece? Hoje em dia a gente discute muito de arquipélagos de ilhas de calor, né? Usa muito esse termo dentro das cidades. E quando você coloca um ponto de referência, realmente você pode ficar preso a dizer que uma configuração de uma ilha de calor ali naquele local. E esquece as nuances dos outros bairros. Além das transformações urbanas que podem afetar isso ainda com o tempo, né? De maneira diferente. Aí uma outra coisa que o professor comentou em relação à classificação do Fernandes Garcia, né? Eu mantive mais para ter esse parâmetro de comparação entre as cidades, né? Que eu percebi que a professora Margarete está usando bastante nas publicações dela, outros alunos também, então é interessante, pelo menos, para ter esse diálogo, né? Entre comparações. Mas os quantis também foram utilizados para ter essa perspectiva local. O quantio é usado para chuva e ninguém reclama, mas não pode virar vaca sagrada nos estudos de campo térmico, não. Porque o Fernando Garcia, eu até, assim, se você for procurar referência, 2 professores devem ter a referência do Fernando Garcia. E se bobear dentro do trabalho dele, ele não vai explicar direito como é que ele conseguiu estabelecer essa diferença, matematicamente falando. E ainda para a realidade de Madrid. Se foi por conta. Mas eu acho que isso varia muito de acordo com a cidade. Também não dá para generalizar, pegar uma cidade espanhola que ele usou como referência e botar aqui para o Brasil. Eu coloquei porque eu utilizei também essa intensidade para poder ter esse critério de comparação entre cidades, já que outros pesquisadores no Brasil também utilizam, né? Mas não deixei só ele. Mas como você fez arquitetura, eu estava aprendendo na arquitetura o seguinte: não existe uma tabela, como é que se fala? Uma hierarquização de conforto que seja adequada a cada cidade. Você tem que fazer o raio da entrevista, botar o termômetro do lado, perguntar para a pessoa, e depois, a partir daí, daquele questionário lá que tem um modelinho que você pode mudar, você faz a tabela de conforto para aquela cidade, aquela realidade. Aí, beleza. Eu acho que, assim, no clima urbano, a gente tem que caminhar para esse lado, porque não dá. Sim. Falar que, por exemplo, 2 graus 3 graus é uma ilha moderada. Pode ser moderada aqui em Vitória. Mas em Manaus, 3 graus, eu acho que não faz nem cosquinha.
Então, onde é que é moderado? 2 graus aqui seria até intenso, assim, não dá para classificá-la como intensa, mas é uma ilha de calor interessante. Por quê? Porque a gente tem uma pequena amplitude térmica de temperatura ao longo do dia. Então, um aumento de 2 graus, de 3 graus, de um ponto para outro ao longo da cidade, isso vai ter uma repercussão. E é por isso que esse sistema não foi o único a ser utilizado, né? Foram utilizados outros também para discutir de forma mais local. Esse Olha, outro foi só para trazer um parâmetro para quem quiser fazer alguma comparação e pronto. há um tempo atrás, as pessoas, principalmente o pessoal da geografia física mesmo, até da geomorfologia, diziam, olha, esses estudos de clima urbano estão saturados. Você lembra disso, Fialho? Eles diziam, os estudos de clima urbano estão saturados. A gente sabe que nas cidades grandes tem isso. A temperatura é maior no centro da cidade, é menor na periferia. E o que a gente está discutindo, está descobrindo nos estudos, com a evolução metodológica e de instrumental, é que não é só isso. Uhum. É a mesma coisa de você falar que no estudo de geomorfologia o rio escava. Não precisa estudar mais rio, não. Sabe que o rio escava. Não dá. É porque é o seguinte, a gente fica numa esquizofrenia entre naturalistas e funcionalistas, né? Procurando a lei geral ou a lei particular. Quando a gente acha a lei geral, a gente acha que resolveu tudo. Né? Como a geografia humana nos Estados Unidos dizia, qual é a cidade que vai se desenvolver? Me diga aonde vai a ferrovia que eu direi para onde o país irá crescer. Pô, legal, isso funcionou um tempo, mas não dá para explicar hoje a realidade. Está lá a ferrovia e está lá o subdesenvolvimento também. Na Índia, então, que é uma das maiores malhas viárias, é um país subdesenvolvido, então não ajuda a resolver. E na questão do campo térmico, o fato de ser uma cidade litorânea, por exemplo, o Rio de Janeiro, com a Ana Brandão, não conseguiu fazer um estudo de campo térmico com essa espacialidade, né? Se trabalhou com a ideia dos transects, porque não dava, naquele momento, década de 90, não tinha nem sequer modelo que comportasse matematicamente para rodar e gerar, porque a complexidade da cidade do Rio de Janeiro, com 3 maciços, não dava para ser colocado em raster dentro do Idris ou do Saga, né? O ArcGIS estava engatinhando. Hoje, de repente, é possível você replicar um estudo desse utilizando os dados que a Ana Brandão usou nos anos 90. Mas os dados são dos anos 90, não de hoje. Né? Mas isso é um avanço porque a gente, de certa maneira, tem uma limitação observacional de acordo com os equipamentos que nós temos disponíveis. Né? Se a gente não conseguir uma FACEP, uma FAPEMIG, um CNPq para comprar meia dúzia de equipamento, a gente não faz nem graça. Né? Por isso que os nossos estudos de clima urbano também vêm rareando. Ou vulgariza fazendo transecto em alguns horários, né? E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, você sai da iniciação e vai fazer trabalho de mestrado e doutorado, porque você tem que usar a modelagem, a linguagem matemática, que a geografia tem sido obrigada a usar na geografia física, se quiser acompanhar o debate da complexidade dessa paisagem que ela tanto fala, mas eu vou te falar que essa paisagem está abandonando a geografia, porque história, arquitetura, né? Eu oriento mais arquiteto do que geógrafo ao longo da minha pós-graduação. Então, o interesse, né, também perpassa pelo entendimento de outros tipos de linguagem que não seja apenas a escrita. Com certeza. Na meteorologia, a gente já discutia a paisagem urbana nas variáveis meteorológicas, antes da geografia, né? Antes de eu vir para a geografia, né? Já tinha uma discussão diferente da paisagem, mas também da paisagem urbana. Como o clima urbano é interdisciplinar, né? Então é importante ter a visão do geógrafo, a visão do arquiteto e daí por diante. Isso. Alguém mais gostaria de fazer questão a Iobami? Senão vai ficar um papo assim. Larissa que já conversou até com a Frasca, que já mais ou menos
foi apresentada essa metodologia. Tem alguma pergunta, Larissa Galvão? Boa tarde a todos. Eu cheguei muito no finalzinho, porque eu estou no trabalho, aí deu um problema que eu não pude entrar antes. Então, não tem muita pergunta para fazer, infelizmente. Mas eu vou ver a gravação depois. Você não tem dúvida referente a essa questão da integração dos dados de raster com os dados observacionais? Eu não peguei muita discussão, então não tive muita dúvida, não. Qualquer coisa pode mandar um e-mail, entrar em contato, fique à vontade. Tá, Tá, joia, vou sim. Obrigada. Túlio, tem alguma questão? Não, não tenho, não. Eu tinha pensado numa questão que a Larissa Paiva tinha levantado sobre o bairro de Boa Viagem e a relação com o mar, mas já foi me respondido. Uhum. Tá. Só para clarear mais um pouco, Ayobami, o litoral ele é mais aquecido no final da madrugada? Sim. Mas isso tem a ver com o vento? O vento, nesse horário, ele é menor? Não, o vento ele é praticamente constante, né? Os ventos alísios. Mas provavelmente deve ser pela temperatura do ar, porque esse termohigrômetro ele fica bem localizado na linha de costa mesmo, pela temperatura do mar. Foi a hipótese, né, que eu trouxe na discussão. Provavelmente é devido à temperatura da superfície do mar mesmo. Mas a gente levantou a discussão para abrir questões mais do que realmente para definir o motivo. Então não tem negócio de vira o vento para terral, para amaral. Não tem isso em Recife. Em Recife, o vento é constante de sudeste e não chega a formar brisa terrestre mesmo, né? Ela pode enfraquecer um pouco em alguns horários, mas ela é predominante marítima. É aquela conceituação clássica de brisa marítima terrestre, Fialho, a gente não observa aqui não. O seu microfone está desligado. A gente não observa não. É de fato vento de leste-oeste, com frequência diminui um pouco a intensidade. Podemos ter eventuais mudanças de direção de acordo com o avanço de um sistema atmosférico, mas é coisa muito rápida, periódica. Esse ano mesmo nós tivemos 2 dias de mudança na direção do vento de norte para alimentar uma zona, um sistema frontal e um cavado, que foi muito interessante. Todo mundo percebia isso. Aqui não temos essa configuração. Aquele desenhozinho clássico de brisa marítima terrestre do barqueiro que vai ao mar durante a noite e volta durante a manhã, não tem isso aqui. Será que ele caiu? Será que ele... Ele está na tela. Eu acho que ele teve que atender algum telefone, alguma coisa. Aqui a tela dele não está aparecendo, a imagem dele não. Não, a imagem realmente ele desligou, né? A imagem não está. Tá os dois Fialho aqui. Uhum. Eu pensei que tinha 2 Larissa também, mas uma é Galvão. Não, tem 2 Larissas. Uma Larissa Galvão e a outra Paiva. Você falou o nome Galvão, aí eu percebi. Certo. Ayobami, Oi, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, é de um analfabeto de modelagem. Como se dá essa, como é que se fala? Extrapolação da sua informação espacial nesse modelo? O que você faz primeiro? Certo. Primeiro, por esse método, a gente observa a correlação das variáveis explicativas em relação à variável dependente, certo? A gente observa essa correlação em diversos raios de abrangência. E o raio de abrangência que apresenta a melhor correlação para cada variável, a gente seleciona para que esse raster nesse raio de abrangência entre no cálculo da multiregressão linear.
Não sei se ficou claro. Então, você usa a grade, igual ao Envimet. Isso é feito em arquivo raster no Idrizi. E qual foi a distância que você encontrou para o seu Aí, conjunto? cada variável de cada horário tem a janela específica que foi selecionada. Para cada variável tem um raster, né, de uma janela específica, não é uma distância só. Aí isso é detalhado, né, ao longo do texto. Aí eu não sei lhe dizer a distância específica, porque cada variável para cada horário, né, foram diversos horários por dia, foi selecionada a melhor janela. Entendi. Esse Então, você procedimento fez pelo menos 200 mapas. é bastante coisa. Esse procedimento, inclusive, eu e uma colega da UFPR, a gente fez uma oficina temática no último SBCG, só ensinando esse procedimento da modelagem, né? Desse tipo de modelagem, para tentar divulgar com as pessoas, porque é um procedimento um pouco longo, um pouco desgastante, porque gera muitos mapas, gera muito arquivo, mas é muito interessante, né? Para a gente. Quanto mais pessoas aprendem, mais a gente também vai discutindo, né, e procurando melhores formas. E salvo engano, acho que o Fialho pensou no Envimet, porque o Envimet utiliza uma grade, né, uma matriz fixa, né? Você vai variando depois o espaçamento, a distância entre os pontos, mas é uma matriz fixa, até para os dados de entrada e os dados de saída que irão ser gerados. E isso, às vezes, é uma dificuldade que tem nas pesquisas, porque tendo matriz fixa, ou você tem que fazer um upscaling ou downscaling para poder casar os dados. Não é o caso dessa técnica que a Iobami utilizou. Entendi. Tá certo. Larissa, mais alguma questão, Larissa Paiva? Não. Acho que pela apresentação dela ali, o que eu realmente fiquei na dúvida já foi respondido. De qualquer forma, sintam-se à vontade aí para entrar em contato. Deixa o seu informações. O seu e-mail no chat, vou escrever aqui, tá? Vocês podem... Fialho, eu vou ter que dar uma saída. Foi muito bacana. Não, o Ranier, eu acho que sim, eu acho que não vai ter mais questões. A gente pode até mesmo encerrar com você para não ficar... Mas também fazer um encerramento, no caso. E agradecer a Iobami, que hoje compartilhar com a gente seu conhecimento produzido, que vai gerar muitos textos, né? Trabalhos sobre essa questão, mas eu diria para a Iobami o seguinte: crie uma tabela nova de comparatibilidade que você tem condição agora a partir disso. Não fica se deitando em cima daquilo que está pronto, porque a gente só ganha espaço quando incomoda. Se a gente não incomodar, a gente não ganha espaço. A gente só é igual o filho birrento. A gente só aparece quando chama a atenção. Para chamar a atenção tem que fazer barulho. Aqui, eu usei a do fulano, década de 90, já faz mais de 30 anos. Ninguém fez uma coisinha nova. Você consegue, você tem esses dados. Então faz um barulho com o Ranier, que tu vai para Campina Grande, que vai ficar tranquilo, né? Perturba ele lá. Professor, então você acha que a classificação pelos quantis que foi utilizada, né, para a intensidade relativa da ilha de calor urbana, você acha que eu posso substituir nas publicações e trazer mais ênfase, ou teria que ser mais um método? Não, eu diria o seguinte, assim, é aquela coisa na ciência, quando começa, é tudo proposta, né? Vira verdade quando todo mundo usa. Eu sou hoje partidário da ideia de que não existe uma tabela dessa de intensidade homogênea para todas as cidades, né? Eu acredito que cada cidade tem uma. Por exemplo,
Eu saio de Viçosa e vou para o Rio, tem uma diferença brutal de temperatura, de 5 graus, mas o problema não é a temperatura, o problema é a diferença de umidade, que junto dá 2 porradas. Né? Eu estou num frio seco, vou para o quente e úmido, então sinto maior diferença. Mas se eu falar para você que aqui uma diferença de 2 graus em Viçosa causa problema, eu diria que não causa nenhum problema. Porque assim, a gente tem muita gente que vem de regiões quentes para Viçosa, e a nossa universidade tem um aspecto rural, mas quando você entra na cidade, você entra numa avenida toda cercada de prédio. A gente já mediu, deu diferença de 2 graus em menos de 1 metro. As pessoas não conseguem identificar essa diferença. Elas acham que está quente, mas só que está tão frio à noite que esses 2 graus não servem nem para aquecer. Você está 13 graus, aí mudou para 15. Melhorou? Não melhorou nada. Continua frio. Agora, se fosse uma pessoa que é do calor, uma pessoa que é do calor não vai sentir diferença. Uma pessoa que é do frio, ela sente. Então, por isso que não dá para generalizar essa tabela para todas as cidades. Para Recife, 2 graus, de repente, pode ser uma intensidade alta. Para Viçosa, 2 graus, eu digo que é uma intensidade baixa. Então, não dá para dizer que 2 graus tem que ser baixa para todas as cidades. Né? Eu vejo assim. Mas, assim, eu já estou querendo virar autor. Você que fez, você tem que botar a cara para tapa. Você tem que apanhar um pouco também. Eu já apanhei bastante. Você precisa dos seus 15 minutos de fama. Também. Eu acho que é isso. Né? O orientador também está isso para. Tem carne macia, consegue aguentar a porrada também. Tem as costas largas, dá para aguentar. Isso, exatamente. Mas eu acho que isso é uma das derivações. E a segunda é essa questão aí da extrapolação horária, que eu achei muito legal, que mostra a variação do campo térmico, em que embora o método seja parecido com o método que a Margarete usa, eu vejo diferenças significativas nessa questão, talvez da escala, talvez da representatividade espacial, que me incomoda muito uma cidade pequena ser enxergada como todo ela um campo térmico aquecido em relação ao entorno. Eu não consigo enxergar isso em Viçosa. O formato da cidade. Recife tem um desenvolvimento muito grande no sentido norte-sul e agora uma expansão desse desenvolvimento, porque chegou nos seus limites conurbanos, para o oeste, sabe? Mas não tem para o leste, então não tem esse desenvolvimento radial. Essas nuances tem, sabe? Cara, mas assim, a Daniela me falou assim, talvez seja o que me incomoda seja a escala, né? Porque uma cidade de 20 mil habitantes com um pixel de 30 metros é diferente quando você olha para Recife. Para Recife eu consigo ver mais coisas. Para uma cidade de 20 mil habitantes, um pixel de 30 engole vários bairros e generaliza muito. Talvez seja isso que me incomode mais. Mas está aí para evoluir também, né? A ciência. É verdade. Agradeço aí ao Ranieri, agradeço ao Elbano pelo tempo e a plateia também, que não pergunta muito, eu fico que nem o advogado já perturbando, talvez que cai pergunta, mas não tem como. Né? Eu faço o que é possível. Aí, Elbano, desejo sucesso, veja aí os editais, espero encontrar em alguma banca de seleção, porque eu ainda não sou um cara que oriento muito doutor, então eu posso participar de banca. O Ranieri não pode tanto. Se tiver um orientando dele na banca, ele não pode nem ser convidado. Aí sobra para essa galera que está começando na pós-graduação. Tomara, não doutorado. Participar de algum concurso. E depois aí vamos ver um segundo momento para discutir a parte da vulnerabilidade socioespacial, que a gente focou bastante na parte do método, né, da ilha de calor. Tem essa outra parte que é bem interessante, mas, de qualquer forma, professor, também agradeço o convite, né, que o professor Ranieri me fez, a partir do senhor,
E aí, meu primeiro momento pós-defesa, ainda na ressaca da defesa, estava comentando com os colegas, ainda estou aqui processando as informações da banca, vou processar as suas informações também, então, essa reunião aqui também é muito importante para esse período meu, né, de corrigir a tese, de trazer novas informações para a minha discussão mesmo. Então, agradeço, desejo também boa sorte para o pessoal da turma, e é isso, espero encontrar vocês em breve. Muito obrigado, então. E agradeço tchau. a plateia aí também, que participou. Obrigada, pessoal. Obrigado, Ranieri, então. E agora você pode ir para a sua outra reunião, porque a gente nunca descansa. Tchau, tchau. Caiu aqui rapidinho. Um abraço, Fialho. Obrigado. Um abraço, Ranieri. Até mais. Tchau.